Bom dia, alunos e alunas. Aqui é o professor Israel e nessa videoaula nós daremos continuidade aos nossos estudos desenvolvidos sobre estatística. Mas antes que nós venhamos a desenvolver essa aula, é preciso retornar a alguns conceitos que nós consideramos relevantes e importantes que foram desenvolvidas na aula anterior. Então, por considerar importantes os conceitos anteriores, nós vamos fazer uma revisão da aula desenvolvida anteriormente. Enquanto essa aula, nós precisamos lembrar que nós falamos sobre as etapas dos estudos estatísticos. E nós falamos que, quando vamos realizar um trabalho em estatística, no que toca a pesquisa, em qualquer área do conhecimento, utilizando a estatística como ferramenta de trabalho para problematizar, para conhecer uma realidade, problematizá-la, e, a partir daí, chegar a conclusões sobre cada uma delas, nós precisamos, primeiramente, levantar qual é o problema que nós precisamos estudar, que nós decidimos estudar, ver quais são as variáveis a respeito desses problemas. As variáveis são quais são os fatores que interferem nesse problema. Depois, nós precisamos ir a campo e fazer a coleta de dados, de informações a respeito desse problema. Depois, nós organizamos estes dados, que pode ser tanto em tabelas quanto em gráficos, ou, como nós falamos, os dados brutos, o rol, a tabela e os gráficos. Depois, é preciso que o psicólogo ele possa se debruçar diante dos dados, para procurar compreender esses dados e ver quais são as consequências, quais são as interpretações possíveis a serem alcançadas a partir desses dados que foram organizados. E depois, tendo interpretado esses dados, o estatístico ou o psicólogo ou o administrador ou contabilista, ou pedagogo, ou assistente social, ou qualquer outro profissional, tendo em mãos esses dados e essas interpretações, ele agora vai tomar a decisão que ela considera mais adequado tomar dentro de determinadas situações, que podem ser de conflitos, ou também podem ser de desenvolvimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento de procedimentos ou atividades. Nessa nossa segunda aula, gente, nós iremos trabalhar agora sobre uma questão interessante e que eu escolhi para o tema da nossa aula exatamente desenvolver as questões que são pertinentes a nós nessas nossas últimas semanas. Para quem estudou, viu previamente o nosso material, certo? Percebeu qual é o assunto dessa aula imbricada com a estatística. E aí nós vamos lembrar que a nossa autora ela diz que existem áreas nas quais a estatística trabalha. Ela vai dizer que existe a estatística descritiva, existe a estatística por inferência e existe a estatística probabilística. O que é cada uma dessas estatísticas? O que elas trabalham? Qual é o objetivo que elas apresentam para o pesquisador? Bem, é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Primeiramente, nós vamos falar sobre a estatística descritiva. Observa, a estatística descritiva se responsabiliza pela descrição dos dados, ou seja, a coleta, a apresentação, seja ela por meio de gráficos, tabelas ou números, e a organização de dados de modo que sejam fáceis de serem interpretados. Ou seja, o que compete à estatística descritiva? Compete exatamente tornar o fenômeno social, o fenômeno médico, o fenômeno científico, seja ele qual for, um objeto de pesquisa daquele que está procurando compreender a realidade. E, por isso, ele adquire dados, ele transforma essa realidade pesquisada em números e, tendo transformado em números em dados, procura, por meio de gráficos e tabelas, interpretar isto. Então, por exemplo,
Um exemplo de apresentação numérica da estatística descritiva é a média, a qual é tomada a partir de um conjunto de dados e calculada com a finalidade de facilitar a interpretação do tomador de decisões. O que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, vamos ver aquilo que ocorre conosco. Se nós perguntássemos, se a coordenadora perguntasse para os professores do curso de psicologia, por exemplo, como é que estão os nossos alunos em termos de aprendizagem, em termos de notas? Cada professor apresentaria a média, certo? Tantos por cento tiraram nota 7, outro tirou nota 9, outro tirou nota 8. Somando tudo isso, se os alunos, em média, tirassem a nota 8, nós saberíamos que pelo menos aquela turma, daquele período, daquele turno do curso de pedagogia, estaria desenvolvendo ou não o processo de aprendizagem de uma forma adequada. Então, essa média seria a somatória de todas as notas dividida pela quantidade de alunos. E assim nós saberíamos mais ou menos como é que estariam as turmas de psicologia. Quanto a isso, veja, eu gostaria de dar ênfase, alguém está marcando o nosso slide. Por favor, não marque o nosso slide. Já tem 2 marcações aqui. Então, veja, continuando. Então, aqui eu proponho alguns exemplos para vocês, relacionados à nossa realidade, tá bom? Então, se eu perguntasse assim, para o que aponta a estatística descritiva? Então, a estatística descritiva, ela coleta e registra os dados em gráfico, tabelas e números. Aí nós vamos ver aqui o exemplo que eu coloco para vocês aqui. Hoje, vamos perceber o seguinte, vamos começar pelo início. Lá na China, começou a ocorrer um fenômeno que repetiu-se em determinadas comunidades. Ou em uma determinada comunidade, Wuhan, certo? Algumas pessoas começaram a ter tosse seca ou com secreção, começaram a ter febre acima de 37 graus, algumas tiveram dificuldade de respiração aguda, outras tiveram insuficiência renal. Esse fenômeno ligado à saúde ocorreu uma vez, repetiu-se 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, e outras pessoas foram indicando possuir os mesmos sintomas. Além disso, outras pessoas começaram a sentir dor no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Esses fenômenos unidos, às vezes 3 deles, 4 deles, 5 deles, ou às vezes todos eles em um único paciente, chamou a atenção das autoridades relacionadas à saúde da China. E começaram a perceber que aquele fenômeno estava se repetindo com uma certa frequência e na mesma cidade. Então, observe, essa realidade ela começou a ser objeto de pesquisa, de análise estatística, certo? Então, aquilo que estava ocorrendo no dia a dia da comunidade começou a ser tabulado, começou a ser escrito, começou a ser registrado, para que essa realidade pudesse ser compreendida e assim ser tratada, visto que algumas pessoas com esses sintomas tinham ido a óbito, ou seja, tinham morrido. A partir daí, o que foi que percebeu-se? A partir daí, percebeu-se que, de fato, as pessoas estavam enfermas, estavam doentes, que era por um vírus, certo? E depois começou-se a pesquisar outros elementos. A pergunta que se fez, que os pesquisadores fizeram, foi: como é que essas pessoas que estão doentes agora, tendo essas características de tosse, febre,
dificuldade respiratória, insuficiência renal, dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Como é que elas adquiriram isso? Então, veja. Então, começou um outro processo de pesquisa, um outro processo de análise da realidade. E começou-se a perceber que o modo de transmissão seria pelo ar, com gotícula de saliva, com o vírus saindo pelo espirro, na tosse, no catarro e na fala. Outras formas também de contágio seria através do beijo, do aperto de mão e do abraço. Então, essas formas de contágio, essas formas de transmissão, elas só vieram à lumen, só vieram à luz, porque pessoas pesquisaram, cientistas pesquisaram, e a partir dessas pesquisas foi possível quantificar, quantificar e perceber que aquele fenômeno, por exemplo, da transmissão pelo ar era um fenômeno que se repetia com frequência e que, portanto, podia se concluir que aquele vírus, de fato, ele era transmitido pelo ar e a pessoa poderia ficar, então, enferma pelo ar. Isso fez com que aqueles que estavam começando a pesquisar essa enfermidade começassem a usar também máscaras, porque eles sabiam, pelos dados estatísticos, que a máscara seria um meio deles se precaverem de não ficarem doentes. Vejam, tudo isso a partir de estudos de uma realidade, que passou por um processo de análise, foi quantificado, tabulado e depois chegou-se a uma conclusão. Então, todos esses fenômenos, quer sejam os sintomas, quer sejam a forma de transmissão, eram realidades que estavam no dia a dia. Essas realidades que estavam sendo vivenciadas no dia a dia na cidade, né, começou a ser analisada, pesquisada e se tornou objeto de pesquisa e de quantificação. E chegou-se a essas conclusões. A partir daí, veja, a partir da quantificação, da tabulação, de se colocar em gráficos e tabelas o modo de transmissão, foram que os cientistas chegaram à conclusão que a maneira da população não ser contaminada seria através da higienização de superfícies, ou seja, higienizar com álcool 70, pelo menos, celulares, maçanetas, corrimão, botões, teclas de computador, apoio de transportes públicos e também evitar o consumo de animais silvestres, né? Certo? Então, essas foram as deliberações, foram as orientações de âmbito da higiene, da questão da saúde pública, pautado em uma pesquisa de campo que foi quantificada estatisticamente. A partir daí, observem, a partir daí, foi possível analisar não somente que estava ocorrendo um problema de saúde, não somente os sintomas, não somente os modos de transmissão e nem somente como se proteger daquela enfermidade, ainda incógnita para os cientistas. Mas também foi possível perceber, entre aqueles que estavam doentes, que havia uma classe de pessoas que predominantemente ficavam mais doentes do que outros, certo? Na medida em que os cientistas foram conversando, foram analisando e foram tabulando, primeiramente no rol bruto, de dados brutos, e depois foram organizando no rol, né, os dados, de repente, os dados que chegavam da cidade, dizendo: fulano de tal que tem 40 anos está doente, fulano que tem 70, fulano tem 70, fulano tem 70, fulano tem 70, fulano tem 30, fulano tem 80, tem 80 anos, tem 80 anos, tem 80 anos, tem 70, tem 30. Começou-se a perceber
que a idade de entre 60 a 80 anos era uma idade recorrente, repetia. E começou-se a perceber estatisticamente que aquela enfermidade ela era predominantemente, ou alcançava, digo, predominantemente pessoas entre 60 e 80 anos, certo? Considerando que essas pessoas elas tinham uma taxa de mortalidade enorme, muito grande. E, a partir daí, outras subcategorias também foram analisadas. Observem, tudo isso, gente, para mostrar a importância da estatística dentro desse mapa maior no qual nós estamos vivendo, né? Nessa conjuntura na qual nós estamos vivendo. Depois de analisar a idade, dentro das características, nas planilhas, observe, nas planilhas, certo? Fulano de tal, que tinha 70 anos. O fulano de tal, com 70 anos, que morreu. Mas além de ele estar com 70 anos, ele tinha diabetes. Ele tinha uma doença respiratória. Ele tinha hipertensão. Ele tinha doenças cardiovasculares. Esse aqui, doenças cardiovasculares. E esse aqui, doenças cardiovasculares. E esse outro, também doenças cardiovasculares. E esse aqui, rapaz, também com doenças cardiovasculares. Conclusão foi que, estatisticamente, pessoas entre 60 a 80 anos era o grupo de risco. E mais, não era simplesmente quaisquer pessoas de 60 a 80 anos que eram o grupo de risco, mas pessoas que tinham essa faixa etária e que apresentavam certas dificuldades, certos problemas de saúde. Quais problemas, professor? Hipertensão, doenças respiratórias, diabetes e doenças cardiovasculares. Olhem aí a nossa tabela aí. Se vocês analisarem, vocês vão perceber que a condição de gravidade e de mortandade entre pessoas que tinham hipertensão, doenças respiratórias, diabetes e doenças cardiovasculares, a incidência dessas pessoas é maior. Então, não é simplesmente qualquer idoso que tem a possibilidade maior de morrer, certo? A fragilidade prévia, algumas doenças prévias, elas otimizam essa enfermidade entre pessoas que têm 60, ou digo, entre 60 e 80 anos. E aí que você está lembrado, para quem está assistindo a televisão, está acompanhando a pandemia, você vai encontrar pessoas que têm 103 anos, que venceram o coronavírus. Certo? Por quê? Porque essas pessoas, além de estarem agora em um novo processo, que são novos processos de pesquisas, novos tratamentos que estão surgindo aí, além dos tratamentos novos que estão surgindo, tem a questão de que essas pessoas, elas, embora estarem na taxa de idade que torna sensível à enfermidade, mas essas pessoas, às vezes, não tinham problemas prévios de saúde, como esses que nós tratamos aí. E para essas pessoas, o coronavírus, embora uma doença mortal, dentro dessa faixa etária, não é mortal para essas pessoas. E depois foi possível perceber a questão de gênero. Estatisticamente, morrem mais homens do que mulheres. E aí, observem, nós estamos diante de uma pandemia, a qual os países eles estão se organizando exatamente para combatê-la, para ajudar a comunidade, a sociedade, para evitar o maior número de mortandade, porque outros cientistas das mais variadas áreas, da biomedicina, ao médico generalista, à enfermeira que está lá ajudando, certo? E todo esse exército de pessoas estão não somente cuidando desses que estão com o coronavírus. Eles estão colhendo dados estatísticos. O fenômeno que está ocorrendo, que poderia ser simplesmente observado e visto, está
esse fenômeno ele está sendo quantificado. E dentro dessa quantificação, existe um apontamento que indica que essa enfermidade ela é estritamente não, digo, que essa enfermidade, ela particularmente, ela tem uma taxa de mortandade entre pessoas de 60 a 80 anos, a incidência é maior, de pessoas que têm certas morbidades de saúde, certos problemas de saúde prévios, e os homens eles tendem a morrer mais do que as mulheres, né? Quais são os motivos? Você perguntaria, professor, mas quais são os motivos de mais homens do que as mulheres? Isso já é uma outra pesquisa estatística, outros processos de análise que daqui para frente outros cientistas caminharão por essa senda procurando entender o coronavírus, essa pandemia na qual nós estamos. Para esse momento aqui, basta dizer o seguinte: vejam a importância da estatística descritiva. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Foi a estatística descritiva que possibilitou os países hoje melhor se organizarem para enfrentar a pandemia. Porque as pessoas não somente foram cuidadas lá na China, porque lá na Itália as pessoas não foram apenas cuidadas. As pessoas e o fenômeno lá foram objeto de pesquisa da estatística. E os mais variados cientistas estão se utilizando desses dados estatísticos para perceberem quais são as estratégias de combate a essa pandemia. Então, a estatística descritiva faz isso, gente, que está na tela. Ele descreve através de números e tabelas e gráficos a realidade externa a nós. E aí, isso também faz parte da estatística descritiva. Se hoje você pudesse perguntar assim, e aí como é que está o quadro da pandemia hoje? Então, esse quadro aí foi nos dado no dia 5 de abril, ontem. Ontem esse quadro estava na internet para que todos nós víssemos. Então, um total de casos confirmados, né? 1.250.000, arredondando, né, mil, e o número de mortos, 67.998 no mundo todo. São os casos oficiais. A partir dessa descrição, aí você pode olhar e perceber em que áreas do mundo, certo? Predominantemente a pandemia está mais forte e tem ceifado mais vidas. Então, a estatística descritiva, ela oportuniza a nós termos uma ideia sucinta, resumida, de determinado quadro que está sendo analisado pelos pesquisadores. Tá? Então, muito bem. A partir daí, nós temos uma outra realidade, né? Nós temos aqui o caso da Covid-19 no Brasil, do dia 16 a 20 de março, certo? Nós encontramos, dia 16, segunda-feira, 234 pessoas, e quando foi sexta-feira, 900 casos no Brasil como um todo, né? É uma forma de descrever a realidade. Aqui nós encontramos uma outra descrição também. Aqui é no dia 5/4, certo? O que nós temos aqui, gente? O que nós temos? Deixa eu colocar aqui, né? Então, o que nós temos? Nós temos aqui um quadro resumido. A função da estatística descritiva é exatamente essa, é resumir. Então, nós temos um quadro do Brasil todo, né? No Brasil todo, nós temos, ao que tudo indica, 11.130 pessoas. E eu digo assim, ao que tudo indica, porque, infelizmente, como faz parte da cultura política do Brasil, infelizmente, os nossos políticos, né, muitos deles, não todos, mas muitos deles se utilizam da desgraça, das dificuldades de saúde, das mazelas sociais para fazer politicagem. E aí nós não sabemos se realmente são 11.130, se são mais ou se são menos, visto que já existem evidências
de que algumas pessoas não morreram de coronavírus, mas estão sendo indicadas como se assim fosse. Então, essa é uma questão que está à parte dentro desse processo todo e que, na verdade, dificulta o entendimento dessa situação de saúde ou de saúde pública no Brasil. Mas o certo é que vamos tomar por essa tabela aqui, certo? Que nós temos esses casos, e a partir daí, a partir dessa descrição, gente, é possível perceber quais são as regiões que mais têm sido afetadas. Como, por exemplo, a região norte, com confirmados 5%, vamos colocar, arredondar 6%, no nordeste 16%, no sudoeste 60% dos casos, sendo que quando nós analisamos aqui, São Paulo e o Rio de Janeiro são os estados que têm aparecido mais estes casos. E depois nós temos no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, em Goiás, nós temos 101 casos, sendo que apenas em termos de óbito, apenas 3 pessoas morreram. Observem, quando eu digo apenas, eu não estou minimizando as mortes. Nós estamos numa situação muito delicada hoje, porque às vezes, como nós falamos, é mal compreendido, mal interpretado pelas pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que 3 pessoas morreram, considerando o universo da totalidade das pessoas que morreram, o número 3, a quantidade 3, em termos estatísticos, é um número pequeno de pessoas, né? E não fazendo uma análise da triste situação de que as famílias estão passando, entristecidas, impactadas emocionalmente com a situação. E aí nós temos, então, em termos gerais, certo? Como eu sou paraense, no Pará, 86, e indicação de morte, uma pessoa, né? E aí nós temos no Brasil 11.130, e em termos de óbitos, 486, segundo o que está escrito aqui, né? Essas informações. Muito bem, uma outra forma de analisar aqui, certo? Ainda tem a ver com a estatística descritiva, é nós fazermos uma comparação. A pergunta é: será que o coronavírus ele é tão violento assim, como se fosse uma situação de saúde mais grave que nós passamos nesses últimos anos? Bem, quando nós tratamos a questão da letalidade, nós podemos dizer que o SARS, em relação ao coronavírus, né, ele é uma enfermidade que estatisticamente ceifou mais pessoas do que atualmente o coronavírus, né? Então, existem outras situações de saúde pela qual o mundo passa, no qual as pessoas estão morrendo hoje, certo? E que efetivamente ceifam mais vidas hoje do que efetivamente o coronavírus. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso com a intenção de alertar vocês para as outras situações de enfermidade, de outras questões de saúde pública, que às vezes não é visto nem pelos governos, nem pela grande mídia e nem pelos grupos que às vezes se utilizam de dados estatísticos para tentar tocar terror na sociedade ou se utilizar de dados estatísticos para defender uma certa ideologia que seja política ou filosófica ou até religiosa, proclamando o apocalipse ou dizendo isso não é nada, isso é apenas uma questão comum, é mais uma enfermidade. Então, observe que os dados estatísticos eles têm passado pelo crivo de muitas instituições, de muitos grupos políticos, religiosos, filosóficos ou outros, e têm sido objeto de apresentação a partir da sua compreensão da realidade e das suas relações de poder.